Hoje com a advogada e sócia coordenadora da Araúz Advogados, a Rafaela Parra. Rafaela, bom dia. Bom dia, Tavinho. É um prazer ter todos os ouvintes aqui do Dia a Dia Rural. Ok, obrigado pela participação, por trazer um assunto tão interessante que é esse aqui, que é a questão da regulamentação do mercado de grãos. Você sabe que a gente está fazendo, inclusive, 1 ano da guerra da Ucrânia e foi assunto do meu comentário, inclusive, com o Silmar, que é o nosso analista econômico e de mercado, agora há pouco. Nós falamos exatamente isso, sobre como esse 1 ano de guerra na Ucrânia acabou influenciando aí diretamente o mercado de grãos. A Ucrânia é grande produtora, né, de óleo de girassol, de trigo, né, de milho, né, e aí acabou desregulamentando esse mercado todo, desregulando esse mercado de uma forma que os preços sumiram de uma forma exorbitante. Aí nós tivemos também problemas de seca e chuvas em excesso em várias regiões. Nós estamos num tempo aí bastante complicado em relação ao que era antes, na relação que nós tínhamos com produção e consumo. E daí a necessidade dessa questão da regulamentação do mercado de grãos, que eu estava vendo no material aqui, o assunto surgiu a partir de um caso que você podia relembrar agora, que aconteceu com a Seara, uma agroindústria lá de Santa Catarina, em 2017. O que foi que aconteceu naquela ocasião? Bom, Tavinho, eu acho que o que você comentou é super importante, porque hoje questões econômicas, as questões políticas, elas trazem, então, todo esse arcabouço para o agronegócio que acaba tendo consequências. E do ponto de vista jurídico, nós também temos consequências quando os negócios são mal formatados. Então, esse caso icônico que aconteceu com a Seara e os clientes proprietários rurais e até com todos os fornecedores e quem mantinha relações com essa indústria, demonstram a fragilidade que o mercado de grãos tem hoje em solo brasileiro, no agronegócio brasileiro, justamente por conta deste déficit de segurança jurídica em relação à rigidez financeira dessas agroindústrias. Né? Então, você tem um ciclo no agronegócio longo, desde do antes da porteira, passando pelo dentro até o depois da porteira, chegando ao consumidor final, inclusive na formação de preços. E esses negócios normalmente estão interconectados dentro de um elo da cadeia agroindustrial. Então, um problema de calote de uma agroindústria no momento de pagar esses grãos do produtor rural, não é um prejuízo financeiro só para esse produtor rural, ele pode causar um efeito que chamamos de pirâmide do grão, é um efeito cascata deletério para todo o agronegócio. Na verdade, é um componente a mais para a questão da insegurança que o produtor rural já tem. Por exemplo, ele tem insegurança em relação ao tempo. Às vezes chove demais e Exato. atrapalha, às vezes chove de menos e atrapalha também. E aí, se você tem uma inadimplência, quer dizer, por parte de quem vai te pagar, aí a coisa se complica ainda mais. E isso dentro de um cenário que nós também comentávamos aqui outro dia, a questão do seguro rural, né? Que o produtor não está contratando, especificamente lá no Rio Grande do Sul, nós temos um problema de seca, o seguro, a pólice subiu muito, né? Porque a seguradora trabalha com a margem de risco. Então, praticamente ninguém fez seguro no Rio Grande do Sul, está todo mundo sem seguro e perdendo. E outra coisa que eu coloco também, eu vou colocando aqui, eu vou fazendo o papel de advogado do diabo aqui, você vai fazendo o papel de solucionador aqui. E um outro problema também é o comprometimento, às vezes, que o produtor tem com o adiantamento de valores para que ele entregue X carga de trigo, de milho, de soja, etc. e tal. Dá um revertério total, aí não tem como entregar. E aí as condições, aí fica como é que se resolve esse impasse ou como é que começa a não criar o impasse? Eu acho que essa é a pergunta principal. Isso, é muito importante, Tavinho, porque fala-se muito na mídia e até no meio do agronegócio das obrigações que o produtor rural tem
com as cerealistas, com a agroindústria. Vide o caso soja verde, que foi tão comentado. Agora, e essas cerealistas, e essas agroindústrias que, de certa forma, acabam operando não só como intermediador de venda, mas como armazém e até no financiamento desses grãos de safra futura, recebendo, então, valores em adiantamento, deixando para pagar depois. Essas relações que acontecem e que são, de certa forma, corriqueiras dentro do nosso agro, elas precisam de uma regulamentação um pouco melhor, ao nosso ver. Por quê? Porque hoje nós não temos uma regra de entrada para esse mercado relacionada a um lastro financeiro que essa cerealista ou que essa agroindústria poderia ofertar. Ô, Rafaela, deixa eu te que se interromper. lembrar, Deixa eu te interromper aqui, porque aí a gente pega num ponto. É uma questão de legislação ou é uma questão de firmar contrato tendo uma empresa séria? Porque, pelo que eu imagino, a maioria desses contratos, quando vem, já vem de cima para baixo, já vem do cerealista com os termos. E aí é o contrato que a gente tem aceita ou não aceita, entendeu? Se não aceita, não tem. Ela é igual o contrato do Windows, aceita sim ou não? Não, então não tem. Então, seria uma questão de mudar esses parâmetros e esse tipo de relação. O que o produtor rural faz hoje para se resguardar, né? E acaba resguardando toda a cadeia industrial. Formalizar esses contratos, escolher empresas idôneas e que estão no mercado há muitos anos e que se conhece a capacidade financeira e econômica de cumprir com as suas obrigações. Isso é o que o produtor rural pode fazer no mercado. Mas seria muito importante que nós tivéssemos uma regulação para a entrada e saída. Quando eu digo regulação, é lei, né? Para que pudéssemos definir quem pode e quando pode emprestar. A exemplo do que acontece com os bancos, né? Porque nós temos que lembrar que esse grão que está depositado, muitas vezes, com as cerealistas, eles não são estoque da cerealista, eles não são propriedade, eles estão ali para gestão. Então você pode ter algum problema. Eu não entendo porque nós não temos uma regulamentação para isso, se é uma operação comercial como qualquer outra. Você, inclusive, acabou de citar o exemplo aqui do banco. Se o banco me empresta dinheiro, ele empresta nas condições. Um empresta tanto de juro, o outro a tanto de juro. Eu escolho quem. Ele diz que forma eu posso pagar e eu escolho a forma de pagamento. Firma-se um contrato comercial. Eu acho que não tem porquê. Eu acho que é porque ninguém mexeu nisso ainda hoje, porque é aquela coisa que está andando desse jeito aí, deixa assim mesmo. Vai indo, né? Vai indo, deixa que vai, não é? É isso? Exato. Então, é um tema novo que a gente procurou trazer para reflexão e até para o debate, para que as pessoas que trabalham, os players do agronegócio possam pensar, poxa, será que isso faz sentido? Justamente para preservar o elo todo do agronegócio, não só do produtor rural, não é algo em detrimento das cerealistas, mas simplesmente regularizar esse negócio. Regularizar e todo mundo ter os seus compromissos aí legais e que vai cumprir de um jeito ou de outro. Eu acho que é assim que funciona. Eu acho que eu pesquei uma coisa aqui, porque eu sou um bom conversador e nas conversas eu pesco alguns peixinhos. Eu acho que isso aí é assim, no vai que vai, porque o nosso agronegócio não era tão profissional e tão eficiente quanto é hoje. Então, é o seguinte, antes, eu vou vender o boi quando eu quiser. Quando eu precisar de dinheiro, eu vendo 10 cabeças de boi lá. Hoje não dá mais. O boi, um dia no pasto, tem custo. É como se fosse hóspede de um hotel, entendeu? A produção também, ela tem que ser tirada na hora certa, estocada ou vendida, entregue e etc. e tal. Então, eu acho que é porque ainda está muito no tempo da questão do enraizamento, né? E da tradição. Hoje nós temos ferramentas modernas aí na economia, inclusive para garantir negócios, modernizando o agronegócio. E eu acho que esse é mais um caminho aí nessa evolução que o nosso agronegócio tem, na profissionalização, não é? Com certeza. Hoje nós temos um microsistema que atende o agronegócio, mas é sempre importante que essa legislação vá evoluindo, assim como os negócios estão evoluindo.
Agora é E engraçado. que isso não quer dizer que a gente não tenha, Tavinho, meios para cobrar uma inadimplência. Não, Isso já existe dentro do mundo jurídico. mas, Agora, o que a gente queria era destravar um pouco, trazer mais fluidez e segurança no pré-operação, para que mas isso não aconteça. quando você vai cobrar a inadimplência, já começa um problema de que em quanto tempo isso vai ser solucionado e de que forma vai ser solucionado, né? Então, resolve-se, mas a que custo, a que tempo, né? Quando você tem uma regulamentação, você tem uma previsibilidade maior do que pode acontecer dentro de uma situação inusitada, de uma situação que não é a situação comum. Então, eu acho que é por aí. Eu acho engraçado que se a gente tem esse tipo de regulamentação em tudo quanto é atividade, como é que a gente não tem ainda na produção de alimento, produção de comida, que é o que o agronegócio faz, que é vital para a vida, fundamental para a vida. Até a conta de água nossa tem regras que, se você não paga 3 meses, eles cortam, entendeu? Que é vital para a água, também é vital para a vida, a energia elétrica. Como é que a produção de comida ainda tem tantos vacilos, hein? Eu fico assim pensando, Rafaela. Plantamos a sementinha aqui, para que a gente possa sempre discutir os assuntos relacionados ao direito aplicado ao agronegócio. Muito bom. A gente já fez... Estamos evoluindo. Não, nesses 18 anos do canal aqui, nós já fizemos muitas sementinhas brotarem, virarem plantas que geraram alimentos ou árvores que geraram frutos bons. Tomara que essa também vá para frente. Tá bom? Muito obrigado. Bom final de semana para você. Com chuva, hein? Então tá ótimo. Se cuida. Tchau. Um abraço, tchau. É chuva em todo o Brasil, menos no Rio Grande do Sul, que está precisando de chuva há 3 anos. São Pedro, dá uma olhadinha lá para o Rio Grande do Sul, vai. Porque eu vou para um rápido intervalo e nós já voltamos com o nosso dia a dia rural do Terra Viva, cultivando o melhor do Brasil. Até já.